Só existem dois amores. Ou se ama a si mesmo até o esquecimento de Deus, ou se ama a Deus até o esquecimento de si mesmo. Santo Agostinho. A história de Santa Escolástica está intimamente ligada àquele que, por desígnios da providência, nasceu com ela para a vida, o grande São Bento, seu irmão gêmeo e pai da vida monástica ocidental, a quem amou com todo o seu coração. O nome de Santa Escolástica, irmã de São Bento, nos leva para o século V, para o primeiro mosteiro feminino ocidental, fundamentado na vida em comum, conceito introduzido na vida dos monges. São Bento foi o primeiro a orientar para servir a Deus, não fugindo do mundo, através da solidão ou da penitência itinerante, como os monges orientais, mas vivendo em comunidade duradoura e organizada, e dividindo rigorosamente o próprio tempo entre a oração, trabalho ou estudo e repouso. Escolástica e Bento, irmãos gêmeos, nasceram em Núrcia, região central da Itália, em 480. Eram filhos de nobres. O pai eu próprio ficou viúvo quando eles nasceram, pois a esposa morreu durante o parto. Ainda jovem, Escolástica se consagrou a Deus com o voto de castidade, antes mesmo do irmão, que estudava retórica em Roma. Mais tarde, Bento fundou o mosteiro de Monte Cassino, criando a ordem dos monges beneditinos. Escolástica, inspirada por ele, fundou um mosteiro de irmãs, com um pequeno grupo de jovens consagradas. Estava criada a Ordem das Beneditinas, que recebeu este nome em homenagem ao irmão, seu grande incentivador, e que elaborou as regras da comunidade. São poucos os dados da vida de Escolástica, e foram escritos 40 anos depois de sua morte, pelo Santo Papa Gregório Magno, que era um beneditino. Ele recolheu alguns depoimentos de testemunhas vivas para o seu livro Diálogos e escreveu sobre ela apenas como uma referência na vida de Bento, pai dos monges ocidentais. Nesta página expressiva contou que, mesmo vivendo em mosteiros próximos, os dois irmãos só se encontravam uma vez por ano para manterem o espírito de mortificação e elevação da experiência espiritual. Isto ocorria na Páscoa e numa propriedade do mosteiro do irmão. Certa vez, Escolástica foi ao seu encontro acompanhada por um pequeno grupo de irmãs, quando Bento chegou também acompanhado por alguns discípulos. Passaram todo o dia conversando sobre assuntos espirituais e sobre as atividades da igreja. Quando anoiteceu, Bento, muito rigoroso às regras, disse à irmã que era hora de se despedirem, mas Escolástica pediu que ficasse para passarem a noite, todos juntos, conversando e rezando. Bento se manteve intransigente, dizendo que deveria ir para suas obrigações. Neste momento, ela se pôs a rezar com tal fervor que uma grande tempestade se formou com raios e uma chuva forte caiu a noite toda, e ele teve de ficar. Os dois irmãos puderam conversar a noite inteira. No dia seguinte, o sol apareceu. Eles se despediram e cada grupo voltou para o seu mosteiro. Essa seria a última vez que os dois se veriam. 3 dias depois, em seu mosteiro, Bento recebeu a notícia da morte de Escolástica. Enquanto rezava olhando para o céu, viu a alma de sua irmã penetrar no paraíso em forma de pomba. Bento mandou buscar o seu corpo e o colocou na sepultura que havia preparado para si. Ela morreu em 10 de fevereiro de 547, 40 dias antes que seu venerado irmão Bento. Escolástica foi considerada a primeira monja beneditina e santa. Quando Nosso Senhor veio ao mundo, trouxe-nos um mandamento novo. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Este amor, levado às últimas consequências, propiciou-nos a redenção. E um relacionamento humano regrado e bem conduzido deve seguir o exemplo do Divino Mestre. O verdadeiro amor ao próximo é aquele que se nutre por outrem por amor a Deus e que tem o Criador como centro, visando a santidade daqueles que se amam. Já ensinava Santo Agostinho que só existem dois amores. Ou se ama a si mesmo até o esquecimento de Deus, ou se ama a Deus até o esquecimento de si mesmo. Assim foi Santa Escolástica, alma inocente e cheia de amor a Deus, de quem pouco se conhece, mas que, abrindo-se à sua graça, adquiriu excepcional força de alma e logrou chegar à honra dos altares. Sua história está intimamente ligada àquele que, por desígnios da providência, nasceu com ela para a vida, o grande São Bento, seu irmão gêmeo,
e pai da vida monástica ocidental, a quem amou com todo o seu coração. Nasceram Escolástica e Bento em Núrcia, na Úmbria, região da Itália situada ao pé dos Montes Apeninos, no ano 480. Como seu irmão, teve ela uma educação primorosa. Com seus pais, muito católicos e tementes a Deus, constituíam uma das famílias mais distintas daquelas montanhas. Modelo de donzela cristã, Escolástica era piedosa, virtuosa, cultivava a oração e era inimiga do espírito do mundo e das vaidades. Sempre caminhou em uníssono com seu irmão Bento, unidos já antes de nascer e irmãos gêmeos também de alma. Com a morte dos pais, Escolástica vivia mais recolhida no retiro de sua casa. Quando se inteirou que seu irmão deixara o deserto de Subiaco e fundara o célebre mosteiro de Monte Cassino, decidiu ela professar a mesma perfeição evangélica, distribuindo todos os seus bens aos pobres e partindo com uma criada em busca do irmão. Encontrando-o, explicou-lhe suas intenções de passar o resto da vida numa solidão como a dele e suplicou-lhe que fosse seu pai espiritual, prescrevendo-lhe as regras que deveria seguir para o aperfeiçoamento de sua alma. São Bento, já conhecendo a vocação da irmã, aceitou-a e mandou construir para ela e a criada uma cela não muito longe do mosteiro, dando-lhe basicamente a mesma regra de seus monges. A fama de santidade desta nova eremita foi crescendo e, pouco a pouco, se juntaram a ela muitas outras jovens que se sentiam chamadas para a vida monástica, colocando-se todas sob a sua direção, juntamente com a de São Bento, formando assim uma nova ordem feminina, mais tarde conhecida como das Beneditinas, que chegou a ter 14.000 conventos espalhados por todo o Ocidente. A cada ano, alguns dias antes da Quaresma, encontravam-se Bento e Escolástica a meio caminho entre os dois conventos, numa casinha que ali havia para este fim. Passavam o dia em colóquios espirituais para depois tornarem a ver-se no ano seguinte. Um dos capítulos do livro Diálogos, de São Gregório Magno, ajudou a salvar do esquecimento o nome desta grande santa que tem lugar de predileção entre as virgens consagradas. O grande São Gregório Magno narra com simplicidade o último encontro de São Bento e Santa Escolástica, em que a inocência e o amor venceram a própria razão. Era a primeira quinta-feira da Quaresma de 547. São Bento foi estar com sua irmã na casinha de costume. Passaram todo o dia falando de Deus. Ao entardecer, levantou-se São Bento decidido a regressar a seu mosteiro, para voltar apenas no próximo ano. Pressentindo que sua morte viria logo, Santa Escolástica pediu ao irmão que passassem ali a noite e não interrompessem tão abençoado convívio. Ao que o irmão respondeu: "Que dizes? Não sabes que não posso passar a noite fora da clausura do convento?" Escolástica nada disse. Apenas abaixou a cabeça e, na inocência de seu coração, pediu a Deus que lhe concedesse a graça de estar um pouco mais com seu irmão e pai espiritual, a quem tanto amava. No mesmo instante, o céu se toldou. Raios e trovões encheram o firmamento de luz e estrondos. A chuva começou a cair torrencialmente. Era impossível subir o Monte Cassino naquelas condições. Escolástica apenas perguntou a seu irmão: "Então não vai sair?" São Bento, percebendo o que se havia passado, perguntou-lhe: "Que fizeste, minha irmã? Deus te perdoe por isso. Eu te pedi e não quiseste me atender. Pedi a Deus e ele me ouviu", respondeu a cândida virgem. Passaram aquela noite em santo convívio, podendo o santo fundador regressar ao seu mosteiro apenas no outro dia pela manhã. De fato, confirmou-se o pressentimento de Escolástica. Entregou sua alma ao Criador 3 dias depois deste belo fato. São Bento viu, da janela de sua cela, a alma de Escolástica subir ao céu, sob a forma de uma branca pomba, símbolo da inocência que ela sempre teve. Levou o corpo para seu mosteiro e aí o enterrou no túmulo que havia preparado para si próprio. Alguns meses mais tarde também faleceu São Bento. Ficaram assim unidos na morte aqueles 2 irmãos que na vida terrena se haviam unido pela vocação. Comentando este fato da vida dos 2 grandes santos, São Gregório diz que o procedimento de Santa Escolástica foi correto e Deus quis mostrar a força de alma de uma inocente que colocou o amor a ele acima até da própria razão ou regra. Segundo São João, Deus é amor, e não é de admirar que Santa Escolástica tenha sido mais poderosa que seu irmão, na força de sua oração cheia de amor. Pôde mais quem amou mais, ensina São Gregório.
Aqui o amor venceu a razão, nesta singular contenda. Peçamos à Santa Escolástica a graça da restauração de nossa inocência batismal, para que cresça o amor a Deus em nossa alma e possamos ter sua força espiritual para dizer com toda a propriedade as palavras de São Paulo: tudo posso naquele que me conforta. Ó Santa Escolástica, que com vossa vida dedicada a Deus e com vossa forte ligação espiritual com vosso irmão São Bento, demonstrastes a profundidade e a beleza da vida contemplativa, rogai por nós, intercedei por nós, para que possamos encontrar a paz e a serenidade em meio às agitações do mundo. Ajudai-nos a buscar a Deus com coração puro e a viver em harmonia e amor fraterno, assim como vós vivestes. Que possamos aprender com vosso exemplo de devoção e fidelidade a Deus, cultivando em nossas vidas a oração, a reflexão e o amor ao próximo. Santa Escolástica, guiai-nos no caminho da santidade e ajudai-nos a nos aproximarmos mais de Deus a cada dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Escolástica, rogai por nós.